Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos ao nosso devocional. Lembrando você, entra lá no canal, dá o seu like, dá a sua curtida para que este assunto, essas mensagens cheguem a mais pessoas, ok? Eu duvido, se você está ouvindo essa mensagem, de você não pegar algumas chaves de sabedoria. E se você está pegando algumas chaves de sabedoria e não está passando para outras pessoas, você está sendo egoísta. Então, quando você dá o seu like lá, a plataforma, no caso o YouTube, vai entender que esse assunto é para ser impulsionado e chegar a mais pessoas, ok? Então, vai lá e dá o seu like ou o seu dislike. Até o seu dislike ajuda, viu? Se você não está gostando, dá o seu dislike lá. Mas vamos lá. Nós estamos falando sobre o princípio, né? Sobre princípios de Deus, sobre valores e o que Deus quer do homem. E por que Deus criou o homem? Isso chama identidade e propósito. Deixa eu te falar. Enquanto você não descobrir quem é você e qual é o seu propósito de vida, para onde você quer ir, fica difícil você chegar em algum lugar. Então veja só, se você é alguém que de certa forma observa as escrituras sagradas e acredita que a Bíblia Sagrada é um livro de Deus, é um livro que testifica sobre Deus, certamente você precisa prestar atenção em alguns conceitos. Presta atenção naquele que é o maior de todos, desta revelação chamada palavra, que é Jesus. Ele é a própria palavra. A palavra testifica dele, ok? Então, assim, se nós prestarmos atenção no ministério de Jesus, ele estabeleceu muitos princípios. Apesar que a Bíblia toda, ele é um livro de princípios. Deus, desde a criação, ele estabeleceu tudo debaixo de um princípio, debaixo de uma ordem, de um propósito. Então, no ministério de Jesus era muito comum, por exemplo, a gente ver Jesus usando das coisas naturais, uma linguagem simples, mas muito profunda no seu conteúdo, no seu objetivo, sabe, no seu alvo, que era o quê? Conduzir o ser humano a uma compreensão do reino celestial. Mas só que Jesus falava sempre isso de maneira muito natural. Como assim? Ele usava tudo que era da época, tudo que era natural da época, por exemplo. Por exemplo, lá no Salmo 128, se eu não me engano, no versículo 4, ele vai falar o seguinte, que os filhos são como flechas nas mãos do valente, para que seja impulsionado e venha atingir o seu alvo. Ou seja, ele traz uma coisa natural da época que, vamos colocar aqui que a flecha na época era uma das armas mais poderosas de guerra, que era lançada contra os seus inimigos. E o que ele estava falando? Olha, os filhos são como flechas nas mãos do valente. Os filhos que eu te dei é para que eles futuramente sejam lançados e eles alcançam o objetivo, eles se arrebentam, né, nos seus propósitos, ele vai mesmo e cumpre o seu propósito. Então, o Senhor ele sempre usava as coisas naturais, as coisas comuns do homem para poder levar uma mensagem poderosa. E Jesus fez isso todo o tempo no seu ministério, todas as vezes que ele queria aprofundar sobre o reino de Deus, sobre o ministério dele, ele estava usando as coisas naturais. E ele falava assim, olha, o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu nos pedregulhos, outra caiu entre os espinhos. Enfim, ele usava uma linguagem natural, ele usava a terra
Porque a terra, se nós prestarmos atenção à natureza, a terra, ele vai falar tudo aquilo que Deus quer falar conosco. A natureza, ela revela a glória de Deus. E a Bíblia, ela traz esses exemplos de que Jesus usava a natureza, a terra, as coisas mais simples para poder impulsionar o ser humano e falar com o ser humano. Então Jesus sempre fazia isso. O reino de Deus é semelhante, né, ao homem que distribuiu aí os seus talentos. Então ele usava as coisas naturais, ele usava aquilo que era corriqueiro na vida do homem. Então, se nós prestarmos atenção nesses ensinamentos natural, coisas simples que Jesus usava, nós vamos trazer para as nossas vidas e nós vamos ser impulsionados. Né? Ele, lá em 2 Coríntios 9:10, ele falou o seguinte, ó, a semente, ela vai ser dada àquele que semear, entendeu? Ele vai falar assim lá, olha, aquele que dá semente ao que semeia. Então, é uma mensagem que ele usa, né, usando os meios naturais para poder explicar de maneira bem clara algo espiritual que ele estava implantando ali. E esses exemplos que ele trazia, ele falava tanto de conquistas terrenas, usando os meios naturais de conquistas terrenas, como as conquistas espirituais. Por isso que ele usou esse termo, olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que ele estava falando? Ele estava falando que há uma ordem natural, há um princípio natural de se relacionar com ele. E se eu entender esses princípios, queridos, eu vou conquistar, eu vou prosperar, ou seja, eu vou ter produtividade tanto na terra, né, como nas coisas concernentes ao reino dos céus, no meu relacionamento com ele, porque quanto mais eu compreendo o que Deus quer, né, e qual é o objetivo de Deus ao criar o homem, quanto mais eu compreendo a minha identidade e o meu propósito, mais eu vou ter facilidade de me relacionar com Deus. Ok? Deus te abençoe e façam todos um excepcional dia.